Então foi o candidato à Prefeitura de Itapetininga pelo PSOL, que é o professor Vinícius Vale. Professor Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Primeiro, gostaria de perguntar para você aqui, professor, como que você avalia, vamos dizer assim, o desafio que foi sair para a Prefeitura de Itapetininga nesse ano, com todas as dificuldades, com toda a sua luta pessoal também, seu trabalho e tudo, como conseguir conciliar tudo isso para sair como candidato à Prefeitura de Itapetininga? Olha, eu acho que foi assim um desafio para qualquer candidato, em especial para nós do PSOL que temos, né, uma limitação financeira para o desempenho da campanha. Então eu só tenho a agradecer, né, a todas as pessoas do partido, em especial ao Everton Juliano e o Vitor Oliveira, que ficaram sobrecarregados com os corres burocráticos da campanha e também tinham que cumprir, né, a agenda deles como candidatos a vereador e também o trabalho, né, de cada um deles. No caso, o Everton conseguiu se afastar durante a campanha, mas o Vitor tinha um negócio dele para tocar. Eu continuei dando aula, sou professor universitário. No início da campanha ainda estava com alguns projetos de engenharia para terminar de executar e precisei até parar um pouco eles durante o último mês, principalmente da campanha. Foi assim uma coisa muito exaustiva. Quem tomava conta do meu Facebook, do meu próprio Instagram, era eu mesmo. Então tinha o desafio diário de estar colocando uma postagem nova, estar colocando marcação do lugar onde a gente estava, marcando pessoas, escrevendo alguma frase, postando foto, postando as nossas propostas. Eu acho que de longe, né, com todo respeito aos outros candidatos, eu acho que a nossa candidatura e a do PT foi a que mais divulgou propostas durante a campanha. Então, por exemplo, a gente teve candidato que o plano de governo era 1,5 página, né? O nosso tinha mais de 20 páginas e a gente não bateu em ninguém durante a campanha inteira. Foi uma campanha tentando mostrar para o cidadão itapetiningano quais são as nossas propostas para a cidade, porque eu acho que é assim que a gente precisa fazer política, mostrando quais são as nossas propostas, quais são as nossas ideias. E foi um desafio muito grande. Eu confesso que ao final da campanha eu estava muito cansado, tanto física como mentalmente também. E você citou aqui pra gente, né, as redes sociais, professor, e acho que ela foi a grande atuação, né, porque eu acho que ainda mais para um partido que tem muitas vezes ligação com questões sociais, com projetos sociais, tudo, ficava um pouco mais difícil, porque antigamente, vamos dizer assim, se podia ter um contato mais próximo, tudo, com os eleitores, de certa forma, dentro desses locais também se ter essas reuniões, tudo. Para vocês foi um pouco mais difícil, você acredita, assim, de estar junto com as pessoas, tiveram que usar muito as redes sociais mesmo, como você citou aqui, ainda mais você mesmo alimentando ali, é um desafio maior, né? Foi muito difícil e, na verdade, foi como que eu posso dizer? Foi uma coisa que a gente decidiu no começo da campanha e que a gente não viu outros candidatos, ou pelo menos não todos também partirem pelo mesmo caminho, que foi a questão da gente fazer a campanha de rua com ressalvas. Então, por exemplo, teve gente que falou, olha, você tem voto em tal lugar, né? Assim, até candidato mesmo, ó, é que você tem que fazer mais campanha de rua, mas peraí, a gente tá numa pandemia, entendeu? Então, alguns candidatos foi um verdadeiro absurdo que eu vi, literalmente um monte de gente perto, tudo de máscara, mas assim, muita gente perto, a gente não percebeu um cuidado que deveria haver, né, com relação à pandemia. Então é muito complicado, sabe? A gente decidiu desde o começo da campanha que, em primeiro lugar, estava a nossa saúde, a da saúde das pessoas que estão em nosso contato e a saúde da própria população também, porque às vezes se a gente acaba se contaminando, a gente pode acabar passando para alguma pessoa sem perceber. E eu até aproveito a oportunidade aqui para comentar isso, porque eu testei positivo para a Covid, mas eu só fiz, isso foi depois da campanha, né? Exatamente, que mostra que deu certo, assim, pelo menos com relação à prevenção da Covid, deu certo a nossa campanha, porque ninguém se contaminou, tá? Agora, eu tive contato com uma pessoa que testou positivo e que ficou muito doente,
né? E só por isso que eu fiz o teste. Então, assim, se eu não tivesse feito o teste e eu não tivesse tido contato com essa pessoa, não tivesse essa pessoa também não tivesse ficado doente, ela estaria com o Covid e eu também. E para quantas outras pessoas talvez a gente não tivesse passado? Para mim, o isolamento praticamente nunca acabou, né? Eu estou fazendo o máximo possível, mas a gente percebe que é assim uma doença que o índice de transmissão, às vezes mesmo com máscara, ele não é zero. Você diminui a possibilidade e a probabilidade que a outra pessoa vá se contaminar, mas esse risco não é eliminado 100%. Muito bem, né? Então é algo muito importante mesmo nós nos atentarmos, né? Porque, de fato, né, existiu muitos momentos aí onde se existiu a campanha mesmo de rua. Claro que se tentaram se prezar por algumas carreatas, tudo, mas ainda assim existiu um corpo a corpo ali com a população, mesmo com máscaras, tudo, ainda é algo que dentro dos padrões que nós temos visto, né, dos protocolos de segurança, ainda não é algo recomendável, né, se fazer. Então, é muito importante ter esse olhar também. E nós temos alguns recados já do pessoal participando aqui junto com a gente, através do facebook.com/TV Itapê. Nós temos aqui a Cristina Bernardes, que manda pra gente aqui tarde. Guto, boa tarde. Cristina, obrigado por participar aqui com a gente. O Fagner Saraiva, ele manda aqui bom dia, né? Como o nosso programa é exatamente ao meio-dia, justamente na mudança, né? Então tem muita gente que manda bom dia, gente que manda boa tarde, não tem problema. A gente participa, a gente sabe aqui que é o carinho mesmo do pessoal participando junto com a gente. O Samuel Gibran também, nosso grande amigo aqui da TV, tá de férias, tá curtindo aí, tá também assistindo aqui junto com a gente. Valeu, Samuel. Daqui a pouquinho chega aí trabalhar com a gente também, viu? E você que está acompanhando aqui pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. E professor Vinícius, vamos lá. Falando agora a respeito de resultados, né? 857 votos, 1,13% dos eleitores válidos aqui de Itapetininga. Como que você avalia isso? Era mais ou menos esperado? Não era? Como você vê? Bom, eu acho que é o seguinte, eu estou político, né? Eu não sou um político profissional, mas assim, uma característica que eu tenho é a sinceridade e a honestidade. Então a gente sabia que dos desafios que a gente iria encarar pela frente, tá? Mas não era o esperado, entendeu? Eu não tenho por que eu mentir, eu falar que era e tal. Infelizmente não era esperado. A gente eu particularmente fiquei decepcionado com a votação. Não que eu achasse que eu fosse ter uma votação gigantesca, mas eu esperava manter pelo menos uns 3%, 4% de votos, né? A gente teve um problema de uma polarização aí, um espalhamento dos votos, né, pelos candidatos. E a gente teve também o cancelamento do debate, que na minha opinião foi uma verdadeira incoerência, porque na época do debate a pandemia ainda vinha diminuindo, tá? E eles utilizaram-se da justificativa de que era zelando para o bem-estar dos candidatos. Mas a gente percebe programas de entretenimento que voltaram ao ar, né? Toda semana, todo final de semana acontecendo esses programas. Alguns deles envolvem até viagens dos apresentadores por outras cidades, o que jamais seria aconselhável, principalmente agora com a pandemia voltando. E naquela época teve uma coisa que nunca se parou de ser feita e que eu acho que nunca deveria parar mesmo, que é o jornalismo. O jornalismo nunca parou e eles alegavam que o jornalismo não poderia parar porque era de interesse da população. E aí eu pergunto, o debate não seria de interesse da população? Não é uma coisa que ajuda o debate democrático, principalmente no Brasil e aqui na cidade de Itapetininga, onde a gente percebe que infelizmente tem muitas pessoas que desconhecem o debate político, né? Às vezes acabam votando em algum candidato, mas basicamente porque alguém sugeriu, ou infelizmente tem gente que tem aquele pensamento meio fatídico, eu vou votar nesse porque eu acho que é o que vai ganhar, tá? Então eu acho que o debate foi uma das coisas que pesou muito, que fez falta pra gente, tá? Pra gente poder se lançar, se colocar à frente das questões. E uma coisa que tudo tem o seu pró e o seu contra, né? Eu percebo que uma das coisas que afetou também foi que eu fiquei vários anos fora da cidade, tanto para estudo, que foi uma coisa que me ajudou e que me capacitou para poder estar se candidatando com alguma bagagem, né? Porque o que a gente percebe, principalmente como na chapa de vereadores, é candidatos que, desculpe falar, né, mas a verdade precisa ser dita, não tem preparo nenhum para exercer a função.
Então, assim, eu fiquei muitos anos fora da cidade, estudando e trabalhando também. Então, eu acho que eu perdi o contato um pouco com muitas pessoas, que eu poderia estar conhecendo mais pessoas. E uma outra reflexão que eu percebi foi a questão de eu ter sido candidato a vice em 2012 e 2016. Isso não ajudou tanto, porque na prática, mesmo assim, as pessoas ainda não sabiam quem eu era, não lembravam de mim. Então a gente percebe que o vice, muitas vezes, ele fica, né? É uma tradição aqui, assim, que acontece. Não acho que é aqui no Brasil apenas, mas a gente percebe nos Estados Unidos também, mas lá com não tão intenso como aqui, ele fica em segundo plano. Ele praticamente não aparece, às vezes aparece só o nome dele. Então, por exemplo, a gente tinha chapas de outros candidatos que saía, tinha foto do candidato a vereador, do lado tinha foto do candidato ou da candidata a prefeito ou a prefeita, e embaixo tinha só o nome do vice e em um tamanho menor. Em 2012 e 2016, mesmo assim, a gente não fez isso para o pessoal. Aparecia a minha foto lá e tal, só que a gente percebe que mesmo assim o vice ele tem um destaque muito pequeno. Então eu acho que foi um caldeirão de coisas que se juntou e que culminou, né, nesse percentual muito pequeno. A gente sabia que devido a uma quantidade muito grande de limitações, entre elas também, né, o tempo de TV, a gente não ia ter uma votação muito expressiva. Uma outra coisa que a gente não teve como fazer também, que muitos candidatos fizeram, foi o impulsionamento, né, de postagens no Facebook, no Instagram. Lembrando que esse impulsionamento ele é legal, ele é permitido pela legislação eleitoral, só que ele é pago. E para você fazer um impulsionamento sistemático e diário, você gasta uma quantidade de dinheiro muito grande, e a gente não tem essa quantia para gastar, né? Não, muito bem, Vinícius. Então, mostra mesmo, você trouxe um ponto muito interessante, né, que é essa questão do vice, né, porque assim, acho que todo mundo sabe o nome do vice do presidente atual, né, da presidente Dilma, a gente lembra por causa de que acabou virando presidente depois, né, o vice dela, mas se pegar do Lula, se pegar do Fernando Henrique, muito pouca gente sabe quem era, tudo, né, o pessoal não se lembra, mesmo tendo ficado 8 anos aí no poder, né, como vice. Então é algo mesmo que você chamou a atenção e que muitas vezes se pensa, né, que não sair para vice-prefeito seja um grande caminho para depois sair para prefeito, mas muitas vezes sair como vereador às vezes chama mais atenção mesmo. Então é algo legal que você traz aqui pra gente. Nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando do nosso programa. A Elaine Neix, ela manda boa tarde. A Márcia Prioli, ela manda aqui boa tarde, parabéns pela campanha. Mostrava soluções e não ficava só falando mal da prefeita. E ela coloca aqui que ela acredita que esse foi o erro do segundo e do terceiro colocado. E eu queria que você comentasse também um pouquinho a respeito disso, Vinícius, o resultado dos outros candidatos também, do segundo, do terceiro, do quarto colocado e também da prefeita, né, que ela conseguiu atingir aí 61,91% dos votos. Que vocês esperavam algo próximo disso, por ser uma eleição diferente, por não ser uma eleição que ia ter outros moldes, sem debate e tudo, você já imaginava mesmo que ia ficar, vamos dizer assim, uma distância maior, mais difícil para um outro nome entrar que não fosse a reeleição? Bom, é difícil para mim falar e as pessoas receberem o meu discurso de uma maneira isenta, porque eu participei desse processo, né? Mas antes de ter sido candidato a prefeito, eu sou um cidadão itapetininga, né? Diferentemente de outros candidatos, eu nasci e cresci em Itapetininga. Eu saí devido a uma necessidade de estudo, ia ter morado aqui, estudado em alguma faculdade em Sorocaba, mas eu queria mais, né? Então, mas o que eu acho basicamente, fazendo um discurso assim, não do ponto de vista de ideologia dos candidatos e do que eles defenderam ou não, tá? Mas na prática o que aconteceu foi o seguinte: o Barbará ele atrapalhou muito o Milton Nery, né? Então assim, o Barbará ele saiu e nas primeiras semanas eles achavam que ia ter um impulsionamento, que ele ia ter um destaque muito grande, e o que perceberam é que não houve ele não decolou, né, na campanha. Então, assim, basicamente, quem tinha chances e ainda limitadas, né, de talvez bater de frente com a reeleição da Simone foi o Milton Nery, mas ele tinha um problema também que tinha um pouco de dificuldade no discurso, na fala, né?
foi melhorando ao longo da campanha, mas é uma coisa que pesa também. E uma outra coisa que eu acho que aconteceu, que mudou, e que na minha opinião foi uma pesquisa bem assim, como que eu posso falar, falha, né? Foi a pesquisa divulgada pela Jovem Pan, foi a única pesquisa feita, e ela foi divulgada assim 3, 4 dias, 5 dias antes do pleito, né? E a gente sabe de outros levantamentos que o pessoal tinha mais de 1%, o pessoal chegava em 3% em alguns outros pesquisas que não foram registradas no TSE porque não foram divulgadas, entendeu? Então acho que assim, o fato dessa pesquisa ter saído e mostrado o pessoal, né, com uma porcentagem de 1%, fez uma parte desses candidatos, possíveis eleitores, né, candidatos não, desculpa, possíveis eleitores migrarem para outras chapas. Na verdade, assim, o de 1 a 3% não muda, a pessoa não vai ver e falar, nossa, eles têm chance de ser eleito. Mas às vezes é o que determina a pessoa falar, não vou votar porque tá muito fraco, achei que tava com um pouco mais, sabe? E assim, foi uma pesquisa que mostrou, né, o Barbará com em torno de 18% e o Milton Nery com 14%. Lembrando que geralmente as pesquisas eleitorais, né, o que é o processo de pesquisa? É um processo de amostragem. Então você escolhe uma amostra da população, você pega as informações daquela amostra e você tenta fazer uma inferência, uma afirmação sobre o todo, né, sobre a parcela total. E esse processo ele está sujeito a erros, tá? Então, assim, por exemplo, eu morei numa república na universidade que tinham 3 daltônicos e nós éramos em 9. Nossa. Então, se eu pegasse a república como afirmação da população, eu falaria que 33,3% dos homens são daltônicos, o que não é verdade, entendeu? É uma porcentagem muito menor, não dá nem 5%. Só que era uma realidade que a gente tinha ali. Então, assim, geralmente as pessoas, abranger esse erro que pode acontecer, elas adotam uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou de até 3 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Então, por exemplo, o Milton Nery, ele estava com 14 lá, significa que ele poderia ter 11 ou até 17, mas ele estava com 20 nas outras pesquisas. Então, assim, teria que imaginar que essa pesquisa errou 3 pontos percentuais para menos, a que deu 14, e que a outra que ele fez errou 3 pontos percentuais para mais, e que a outra que ele fez deu 3 pontos percentuais para mais, entendeu? Então, assim, só se fosse no limite do limite mesmo para considerar que as duas pesquisas foram feitas e registraram a mesma realidade. E a gente viu, né, que o Barbará também acontece a mesma coisa. 18, ele não tinha 18, né? Então, assim, eu lembro que o Milton, ele fez uma fala no Facebook revoltado com a pesquisa, e ele mostrou falou levantamento interno dele. Levantamento interno é assim, os candidatos, as chapas, eles costumam fazer algumas pesquisas, isso é normal. Informais, mas né? não é com interesse de divulgadas, né? Mas elas não é com o interesse de elas serem divulgadas, é com o interesse de... E isso faz parte de você saber como que está o seu desempenho, e principalmente uma coisa que pouco se fala às vezes, é o desempenho, ele varia conforme faixa etária, conforme bairro, conforme nível de escolaridade, conforme nível de renda. Então, às vezes, a campanha ela vem como um norte para ajudar você a focar naquele setor que você acha que você consegue aumentar o seu nível de desempenho. Então ele fez ali uma campanha que teve, né, ele fez essa fala, e ele fala, né, revoltado por essa questão, e eu acho que ele poderia, né, ter tido uma quantidade de votos ainda maior do que a que ele teve. Com relação a Simone, né, não tem nenhum problema em reconhecer que ela foi muito bem votada, e que eu acho que foi mais bem votada do que muita gente esperava. Então, na verdade, a Simone ela batia ali na casa dos 45%, 40%, e ela não conseguia sair daquele patamar, tá? Porque ela tinha um índice de rejeição muito grande, e é um índice de rejeição, né, fruto
da gestão bem razoável, para ser generoso, que ela fez, né? Com uma quantidade muito grande de secretários despreparados, secretários pulando de um lugar para o outro. Ela ficou muito ausente, depois começou a aparecer no anterior à eleição, ainda da cidade, que a pessoa falou para ela assim, apareceu assim, que falar que ela costumava estar lá, é que às vezes a pessoa não via ela lá. Eu não sei como elas conseguem fazer esse tipo de afirmação, sendo que a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas assim, ela foi muito bem votada, entendeu? Fez uma campanha onde o marketing foi muito forte e o marketing que deu resultados, né? A gente percebe aí, mais uma vez, a gente tomando um choque de mundo real, né? Uma campanha que focou mais no marketing, em música, do que em propostas, e foi vitoriosa, né? E uma grande vantagem para o segundo candidato. Resta saber, né, se o vice dela vai conseguir manter essa votação, porque ao que o cenário indica, né, ela vai sair candidata a deputada em 2022, e aí, se ela for eleita, o que eu espero que não seja, né, será o vice assumindo, e aí ele saindo candidato para dar continuidade aos trabalhos em 2024, né. Agora, com relação à campanha, percebam que, assim, apesar de eu ter colocado as minhas críticas, eu não nego a verdade, entendeu? A verdade é que ela foi muito bem votada. O que não condiz com uma parte do que a população falava e reclamava, né? Assim, então, o que explica em parte isso é que muita gente, acho que migrou do Barbaraí, do Milton Nery para Simone, pensando assim, eu vou votar em quem vai vencer, que é uma coisa assim, bem que não dá para entender, porque mostre o seu voto no candidato que você confia, ainda que ele não vá vencer, né? Assim você fortalece a possível candidatura dele na próxima eleição. E dá parabéns para o Fuad também, que fez uma campanha com propostas, né, parecida com a minha. Também não teve uma votação muito boa, mas uma campanha com propostas. Esteve presente lá no ato, né, que a gente fez em frente à Prefeitura Municipal, alertando sobre os riscos da volta às aulas, o que se verifica agora, né? Outra coisa que é importante pontuar é que nós não estamos numa segunda onda. A gente não conseguiu nem conter a primeira onda, tá? Então não é uma segunda onda, é uma volta da primeira onda devido à flexibilização, né? Basicamente é um termo muito bonitinho para usar, mas é um afrouxamento, né? Um desmonte das regras e das coisas que foram montadas para tentar conter a pandemia. Muito bem. Então, falando aqui a respeito desses quadros, né, políticos que foi desenhado nesse último dia 15 de novembro aqui de Itapetininga. E, professor Vinícius, falando também um pouquinho a respeito da campanha para vereador, né? Nós sabemos, você tem aí uma atuação muito forte junto do partido, não é simplesmente um nome indicado pelo partido, mas também é alguém que já há muito tempo corre junto com o partido, viu diversas campanhas acontecendo. Esse ano foi mais difícil para se pensar na campanha vereador, e queria que você comentasse também o resultado do Vitor, né, como o candidato de vocês. Talvez fosse assim o candidato que chamava mais atenção pela atuação dele nas eleições de 2016, tudo. Foi um resultado esperado? Vocês esperavam conseguir uma cadeira ou já sabiam que era muito difícil, que ia precisar de uma margem muito grande de votos? Como foi? Bom, voltando, né, ao ponto que eu estava, eu acho que é importante a gente não só dar o resultado, falar o que a gente achou, mas também tentar explicar o panorama que aconteceu, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu em outras cidades também. O nosso objetivo era eleger um vereador, né? A gente tinha esperança de, num cenário muito otimista, eleger até 2, tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu eleger, né? O Vitor foi muito bem votado, mas a gente percebe que a lei eleitoral ela ainda é frágil, ela ainda tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos, porque quando a gente pega os últimos candidatos que estão compondo a Casa Legislativa, eles tiveram menos da metade do que o número de votos do Vitor, né? Então, vindo ao encontro dessa necessidade de tentar melhorar o processo democrático,
em 2017 foi aprovada uma lei que determinava o fim das eleições proporcionais, né, das coligações. Então, o que significa isso? Quando tinha uma coligação que juntava cinco partidos, os votos para vereadores desses 5 partidos eram tomados em conjunto, tá? O que tornava as coligações muito fortes e fazia com que os votos de cada candidato que a pessoa votasse, né, desses 5 partidos, o voto ia primeiro para o mais bem votado e depois aquele que era mais bem votado, o excesso de votos ia passando para os candidatos subsequentes, né? E a gente tinha também até um efeito que continua existindo, mas é um efeito que chamou muito atenção, que foi o efeito Tiririca, né? O Tiririca, ele foi eleito e elegeu junto com ele outros candidatos. E o Tiririca, assim, foi um voto de protesto, mas é um voto de protesto inócuo, né? Porque você elegeu uma pessoa que votou contra diversas medidas que iriam ajudar a população e que quase foi reprovado no exame que ele precisou fazer para mostrar que ele era alfabeto, que é um requisito mínimo para você assumir um cargo de deputado. Então, assim, a gente, apesar dessa lei ter tentado melhorar a situação, a gente percebe que nas capitais isso foi bom, mas assim, quando a gente toma como exemplo as cidades médias e principalmente as cidades pequenas, essa mudança na legislação ela não atingiu o objetivo que ela almejava, que era tentar fazer com que a Câmara fosse composta, né, dos candidatos que tiveram um índice maior de votos, e não só das coligações que tiveram um número bruto de votos maior, né? Porque às vezes você tem um pingado de candidatos com votos pequenos, mas que aqueles votos acabam juntando, né, para essas coligações. Só que o sistema se reinventa, né? O sistema se reinventa, e quando eu falo sistema é no sentido ruim, né? O sistema político e oligarquias, que aqui em Itapetininga mantém famílias tradicionais no poder, né? Ainda que não diretamente, mas indiretamente, né? Famílias com diversos cargos ocupando a prefeitura. E o que acontece é o seguinte, diante dessa dificuldade das coligações, o que aconteceu foi que os partidos lançaram mais candidatos do próprio partido, tá? Então a gente percebe, assim, uma cooptação ao lado dos partidos para pedir para que um monte de pessoas, né, saíssem datas, e aí o partido ia bancar tudo, ia bancar panfleto e propaganda. Então, assim, basicamente o que a gente teve aqui, fizeram campanha mesmo, né, nas redes sociais, dos partidos, e colocavam propostas com apoiadores, mas teve candidatos que não eram praticamente. Essa campanha se limitava a colocar um colante, distribuir santinhos, um candidato de 30 votos. Aí tem mais vezes 30 votos, né? Então a gente está falando quantidade muito grande, né? Está falando de 900 votos. Então, basicamente, na cidade pequena, a gente percebe que não só o pessoal, mas outros, o pessoal mais, porque era um partido que saiu sozinho e com poucos candidatos, a gente foi muito prejudicado. Eu tive pelo menos uns 2 ou 3 casos, isso de pessoas que me falaram honestamente, sem contar outros casos, que falaram assim, olha, eu ia votar em algum outro candidato do partido, mas o parente do primo do meu vizinho, sendo assim, bem, não era um caso mais próximo, falava assim, ele saiu candidato, e minha família, meu amigo pediu para votar nele. E eu acho que você às vezes querer votar em alguém que você conhece, mas assim, vamos ser práticos, né? Será que essa pessoa ela tem alguma formação? Será que ela está preparada para exercer o cargo de vereador? Será que ela de fato tem os votos necessários? Será que ela vai para a Câmara ou ao votar nela eu estou votando em outra pessoa, né? Então a gente percebe que a gente sofreu bastante com essa questão. A gente teve em torno de 400 candidatos a vereador, né? Um número absurdo. E na cidade, aqui em Itapetininga, a gente sempre tinha, você aí que está me ouvindo, telespectador, provavelmente você conhecia
direta ou indiretamente, um, dois ou até mais candidatos a vereador. Sem contar que a gente sofreu também com candidatos que iram do pleito nas vésperas da eleição, alguns foram demitidos devido à pandemia, outros desistiram por outros motivos. Também teve candidatos que estavam filiados ao PSOL, né, e às vezes por encontrar alguma outra vantagem em outros partidos, receberam convites e saíram do partido e se lançaram por outras chapas, né, por outros partidos. Não é, foi bem diferente, né? Acho que muitos partidos, não só o PSOL, aqui, eles sofreram bastante nessas eleições, né? Principalmente com a questão de sair de chapa pura e tudo, e muitas vezes não se atingir o número, né? Nós tivemos aí vereadores também bastante votados, assim como o Vitor, que também não conseguiram ter a sua cadeira aí na Câmara dos Vereadores no próximo mandato, então foi algo que chamou bastante atenção mesmo. E nós temos um recado aqui, professor Vinícius, do Juliano, ele manda aqui pra gente, onde ele pergunta aqui, né, a respeito de uma fala que você trouxe durante o programa, né, ele coloca aqui, Juliano Tsukamoto Hamasiotti, o nome dele, ele coloca, Vinícius, boa tarde, ele coloca aqui, você falou que a pesquisa, né, que a pesquisa influencia, eu te pergunto então, a respeito das propostas, né, que você foi colocando durante a campanha, você acredita que elas não foram bastante? Ele até coloca aqui, né, que acabou às vezes entrando por um ouvido e saindo pelo outro dos eleitores, que eles foram mais influenciados pela pesquisa mesmo, e como que você vê isso, Vinícius? Foi de certa forma o maior fator essa questão da pesquisa para esse direcionamento, ou também existe muitas vezes outras dificuldades? Você listou aqui pra gente, né, algumas dificuldades, você está longe da política um tempo, também a questão da campanha ser diferente desse ano, tudo, mas você vê que a pesquisa ela é mesmo um grande direcionamento, acaba influenciando diretamente no resultado? Bom, eu acho que assim, ele perguntou das propostas. É óbvio que as propostas ajudam. Só que assim, para as propostas para as propostas se mostrarem mais impactantes, ainda que seja uma boa proposta, essa proposta precisa atingir o alcance das pessoas, tá? Então, a gente não conseguia fazer isso no nosso tempo garantido pela TV, que é um tempo garantido, horário eleitoral gratuito. Então, o nosso tempo já era pequeno, 20 segundos. A gente tinha que fazer mágica ali naquele tempo. Tinham candidatos que tinham um tempo muito maior. E além do tempo maior, esses candidatos eles tinham dinheiro para veicular a propaganda deles fora do horário eleitoral gratuito, pagando. E assim, geralmente essa propaganda ela tem um impacto maior. Por quê? Porque às vezes a pessoa vê que começa o horário eleitoral, ela muda de canal. Ou ela desliga a televisão. Agora, quando é uma propaganda esporádica que passa no meio ali dos comerciais, e é uma propaganda, a pessoa acaba vendo. Assim como ela acaba vendo os outros comerciais que acabam passando ali, né? Até uma tática das emissoras é um número maior de comerciais, mais comerciais menores. Porque às vezes quando o comercial é muito demorado, a pessoa que está assistindo ela muda de canal, e se ela muda e ela encontra uma programação interessante em outro canal, pode ser que ela não volte naquele. Então é uma estratégia que as emissoras vêm colocando. Então assim, eu acho que as nossas propostas, elas ajudaram. Nós fizemos 25 propostas separadas, né? Motivos para votar no PSOL. Fora outras, a gente fez uma série enumerando cada uma delas. Só que a gente não conseguia colocar todas na televisão. No tempo que a gente tinha era muito pequeno. E nas redes sociais que a gente tinha, eu colocava no meu perfil, em torno de 5 mil pessoas. No perfil que foi criado para a campanha também, que agora deve estar com quase 5 mil também, colocava no meu Instagram, alguns candidatos a vereadores compartilhavam, e aí foi uma outra coisa assim chata que aconteceu, que faltou também um engajamento maior, né, dos membros do partido, não só dos candidatos, mas membros que são filiados, etc., assim, sabendo das dificuldades do partido em ajudar, né, na divulgação, no compartilhamento dessas propostas, dessas ideias, e a gente não conseguia impulsionar as nossas propostas. Então, sem dúvida, as propostas ajudaram, mas a gente teve uma dificuldade muito grande com relação ao alcance das propostas. E aí a gente reforça mais uma vez a questão do problema da falta que nos fez, né, o programa, o debate eleitoral tradicional que acontece, né, na quinta-feira, às vésperas da eleição. Então, foi assim uma coisa que fez bastante falta pra gente. Muito bem, professor. E nós temos um recado aqui, a Lilian
Mori, ela mandou aqui pra gente: oi, boa tarde, estou assistindo também. A Rosa Ibrahim, ela mandou aqui pra gente um oi. Então, o pessoal participando aqui junto com a gente do Telescópio. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, para você já ir pensando e responder aqui pra gente também, que seria a respeito de algo que foi até falado aqui no dia da eleição, na nossa cobertura aqui, né? A respeito do porquê que não se houve aí uma união, né? Talvez uma chapa mais ampla da esquerda aqui de Itapetininga, com um só candidato saindo, tentando aqui os votos da eleição. Mas antes nós temos um recado aqui, antes de você responder aqui pra gente, nós temos um recado especial da MSO, uma empresa aqui de Itapetininga. Sua cabeça tá muito pra cima, assim. Abaixa aquela, doutor. Põe o monitor pra frente. Muito bem, você viu aí imagens da MSO, essa empresa que é especializada em ajudar a sua empresa. Então, entre em contato com eles aí, você que precisa de um auxílio para conseguir, tanto na parte de administração, de contabilidade da sua empresa, a MSO está sempre pronta para te ajudar. E nós estamos conversando hoje aqui então com o professor Vinícius Valho, ele que foi candidato à prefeitura aqui de Itapetininga pelo Partido PSOL, alcançando aí 857 votos, 1,13% da votação aqui da nossa população. E professor Vinícius, eu deixei uma pergunta para você aqui antes do nosso recado, que é justamente a respeito dessa união, né, da esquerda aqui de Itapetininga, algo que foi falado por algumas pessoas. A seu ver, era o tempo, vamos dizer assim, de se tentar essa união, não iria fazer tanta diferença, talvez falte ainda muita conversa para que isso ocorra aqui em Itapetininga. Como que você vê essa questão? Bom, primeira coisa para a gente entender como que as coisas funcionam é o seguinte: alguns partidos que são a nível nacional de esquerda, no cenário estadual, mas principalmente no cenário municipal, eles acabam não tendo a sua identidade preservada. Então eles acaba havendo uma cooptação desses partidos pelas chapas mais fortes, né? E a gente percebe às vezes uma mistura amorfa ali, assim, totalmente fisiológica de partidos de esquerda com partido de direita, alguns de extrema direita, tudo misturado no mesmo bolo ali, né? Mas eu acho que a união da esquerda ela precisa acontecer, porque assim, uma coisa boa da esquerda é que nós temos a ideologia, nós não estamos na política para como que eu posso falar, vantagens, para colher vantagens ao partido e etc. Ou aos partidos, ou vantagens pessoais, né? Mas o que acontece é que devido a essa ideologia, essa vontade de ajudar a população e etc, e colocar, né, ideias pragmáticas e programáticas em ação, funcionando, a esquerda acaba sempre se dividindo devido a diferenças ideológicas, e que isso eu acho que nem sempre é bom, porque por mais que a ideologia seja boa, se a gente fica brigando fora, só nos bastidores, a gente não consegue implementar coisas que são fundamentais para a população. E eu coloco aqui um exemplo prático, que é o seguinte, né? O Paulo Guedes ele tem até doutorado em economia, mas em Chicago, que é a ala ultra neoliberal, e que conta uma mentira absurda, que é assim, o capital vai se autorregular sozinho e vai resolver tudo, como se fosse assim, você pode colocar uma raposa no galinheiro que ela não vai fazer nada. E ele que chegou a ter a cara de pau de propor um auxílio emergencial de R$200 para a população, tá? Sendo que com R$200 você não consegue fazer nada. Essa era a ideia dele. Auxílio emergencial de R$200 e suspensão de contrato de trabalho das empresas, e manda o funcionário para casa, tá? E aí o que aconteceu? Foi graças aos partidos de centro-esquerda e de esquerda da Câmara, principalmente, que eles falaram que isso era um absurdo e conseguiram colocar um auxílio emergencial 3 vezes maior do que esse valor. Seria um auxílio emergencial de R$600, tá? Então, assim, esse auxílio emergencial, ele ajudou muitos candidatos, muitos cidadãos, e ele conseguiu fazer com que muitas pessoas ficassem
avaliassem melhor o governo Bolsonaro, uma coisa que essa avaliação já diminuiu novamente, uma vez que o auxílio emergencial diminuiu, tá? Mas assim, a esquerda é a ala da política que defende interesses em prol da população, das minorias, dos menos favorecidos. A gente enfrenta, né, uma barreira muito forte, que é o desconhecimento da política pela população. Então, às vezes, a população ela tem um preconceito, mas ela nem sabe o que é ser esquerda ou o que é ser de direita, né? Agora, outra coisa que precisa ser falada, e aqui não é fácil eu falar as coisas que eu falo, porque, por exemplo, às vezes quando eu faço algumas críticas, eu esbarro em pessoas que eu conheço, ou em amigos de pessoas que eu conheço, mas eu acho que se for para fazer política falando o mesmo que os outros e fazendo um discursinho, né, laissez-faire, é melhor não fazer política, entendeu? Então eu acho que assim, essa união da esquerda precisa acontecer, mas uma coisa que precisa acontecer também é o PT aceitar e deixar de querer ser sempre a cabeça de chapa. O PT, ele sofreu um desgaste gigantesco, né, nas últimas eleições, ele encolheu ainda mais em 2020, se comparado com 2018 e 2016, só que existe assim, existe ainda neles uma hegemonia de querer ser sempre os cabeças de chapa. Então, por exemplo, se nas eleições de 2018 existia uma chapa que foi cogitada, né, que era Ciro candidato e Haddad vice. Eu tenho certeza que se eles tivessem lançado essa chapa, eles teriam ganho, né, e a gente não teria esse desgoverno, que é o desgoverno Bolsonaro, que é um desastre e uma vergonha para o país, né? Muito bem. E Vinícius, falando justamente a respeito disso, né, também se colocava muito, né, acho que principalmente na cabeça da população sempre foi essa a questão de que o PSOL ele seria, vamos dizer assim, uma ala mais extrema da esquerda, né, ou seja, se tem o centro-esquerda, se tem a esquerda, se teria o PSOL ainda mais, vamos dizer assim, indo para esse extremo. No entanto, nós vemos, né, nas grandes capitais, segundo turnos em grandes cidades e tudo, cito principalmente aqui São Paulo e Porto Alegre também, você vê que talvez isso está sendo um pouco apagado, a população de certa forma está vendo mais o PSOL como, vamos dizer assim, um tipo de esquerda tão válido quanto outros tipos, como o PT mesmo? Bom, eu acho que assim, nós não somos um partido de extrema esquerda, nós somos um partido de esquerda. Extrema esquerda é o PSTU, o PCO, tá? Esses partidos são extrema esquerda. E ser de esquerda não é ruim, né? O problema é que as pessoas elas não sabem o que é ser de esquerda. Então, por exemplo, em São Paulo, as pessoas menos esclarecidas achavam que o Boulos ia tomar a casa delas, né? Sendo que, se a gente procurar pesquisas, aí a gente vê, né, a questão que nunca foi, a ideia nunca foi essa, a briga, o embate sempre foi, né, com a questão que esquecia-se a função social da moradia. E aí surgiu reportagens e denúncias de 2017 e 2018 que mostravam grandes construtoras da cidade que deixavam propositalmente milhares de imóveis vazios no centro da cidade para inflar o preço, né, dos aluguéis. E assim, se você pega ocupações que você tem moradores, né, que moram em prédios, como que eu posso falar, em prédios abandonados, a Profissão Repórter da Globo é um programa que às vezes parecia que nem era um programa da Globo, né? Mas ele mostrou, por exemplo, um caso de vários que a pessoa não se sujeita a morar num lugar assim porque ela quer, né? Então tinha um pai que ele morava com o filho, né? Não tinha mãe, não tinha pensão, não tinha nada, era ele e o filho. Ele trabalhava no centro de São Paulo e ele ganhava R$500 por mês. Então ele ganhava R$500 por mês. Se ele fosse pagar o preço de um aluguel, por exemplo, e ainda que fosse na periferia, né, ele já ia, e teria que ser muito periferia mesmo, ele já ia acabar praticamente com todo o dinheiro dele. Tem outras pessoas que ganham mais, mas que a gente percebe que ficam 2, 3 horas, né, no transporte, porque essas pessoas são empurradas cada vez mais para as margens do centro expandido da capital devido ao preço absurdo do aluguel. Eu morei em São Paulo, eu vi o absurdo que é. Aqui em Itapetininga não acontece isso ainda, mas aqui em Itapetininga existe, infelizmente, um monopólio, né, das grandes imobiliárias, que acaba também encarecendo o preço do aluguel.
ser de esquerda não é uma coisa ruim, ser de esquerda é uma coisa boa. A população precisa entender que é a esquerda que defende os interesses da população, salários mais dignos, né? Educação e saúde públicas e de qualidade. Todos esses embates são embates da esquerda. Muito bem, Vinícius. E nós temos aqui a Rosa Maria Ibrahim, então ela manda aqui parabéns. A Ellen Ville, ela manda grande professor Vinícius Vale, muito boa entrevista. A Cristina Bernardes, ela manda uma pergunta, nós estamos já indo para o final do programa aqui, mas se quiser responder aqui para a gente também, professor, ela coloca aqui, e a direita conservadora no Brasil, ela não luta pelos menos favorecidos? Ela pergunta ainda, né, quais ações corroboram para a sua opinião? Ela pergunta aqui, se puder falar um pouquinho para a gente. Não, ela praticamente não luta por isso, tá? Eu vou dar um exemplo, tem um partido que é o Novo. O Novo a gente brinca que é o PSL personalité, né? Então ele vem com essa desculpa de ser um partido novo, mas ele traz as mesmas ideias conservadoras de sempre. E aí uma das pessoas, né, uma das cabeças do Novo falou que no Brasil o importante não era combater a desigualdade, o importante era apenas combater a fome. Então olha que absurdo que ele disse. Num dos países mais desiguais do mundo, tá? Não é importante combater a desigualdade, é importante apenas combater a fome. Por exemplo, a gente pega a desigualdade de salários, desigualdade da renda. A desigualdade da renda é um absurdo aqui no Brasil. Você tem países mais desenvolvidos onde um engenheiro ganha 4 salários mínimos, e o salário mínimo é um salário mínimo tem um valor maior, que dá um poder de compra maior para a população, né, que a pessoa consegue viver com um salário mínimo. Aqui no Brasil, um engenheiro ganha 8,5 vezes o salário mínimo. A gente tem em algumas situações de uma empresa diferença de salário da ordem de 40 vezes, onde o presidente ganha 40 vezes mais do que o candidato que ganha o menor valor. Além disso, a gente tem outro problema aqui no Brasil, que nós não temos a taxação sobre grandes fortunas, e pessoas pouco esclarecidas, quando eu falei sobre isso, falaram, vá para Cuba, vá para a Coreia do Norte, só que o que a pessoa não sabe é que a taxação de grandes fortunas existe na maior parte dos países do mundo. O Brasil é um dos poucos países que não taxa. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, tá? A França, são países que taxam as grandes fortunas. Também existe o imposto sobre lucros e dividendos, que aqui no Brasil também não existe esse imposto, ou seja, a empresa lucra um monte e ela não paga, ela paga imposto, mas ela não paga imposto sobre os lucros e dividendos, tá? Então a direita ela não defende essas coisas, porque geralmente a direita ela representa esses interesses, tá? Então é assim, fazer um mero agrado no social, mas manter essa desigualdade, porque a direita representa os empresários dos grandes setores, e esses empresários eles não querem pagar imposto sobre os lucros, eles não querem, né, dar um pouco não querem pagar imposto sobre as fortunas deles. Lembrando que não é confiscar a fortuna, nem confiscar uma parte da fortuna, é pagar um pouco a mais de imposto. Eu parto do princípio que quem recebe mais e quem tem mais tem que dar mais, né? Então a direita ela não defende isso. O problema é que a população não sabe o que é ser direita. E a grande parte da população de classe média baixa e classe baixa ou classe média vota na direita com orgulho, sem saber que é a direita que mantém eles nessa situação tão desigual. Muito bem, professor Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nosso tempo já vai encerrando aqui, mas é sempre um papo muito legal. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando nesse telescópio, e também, se você quiser deixar algum recado aqui, às vezes uma mensagem para o pessoal que acompanhou junto com você, que esteve junto nessa campanha, fica aberta aqui no telescópio, mas desde já, muito obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço, Guto, mais uma vez, e a toda a TVI, né, o Lalo, pelo convite para estar aqui, né, nesse espaço que para a gente é tão fundamental, de poder ter um contato mais específico, principalmente com a população, né, aqui de Itapetininga. E gostaria de fazer um convite, né, para você que quiser se filiar ao PSOL, para quiser conhecer o partido. Nós temos o nosso site também na internet. E queria fazer um convite para você também que está me ouvindo, para me seguir nas minhas redes sociais, né, Vinícius Morivalho, tanto digita lá, ou Prof. Vinícius 50 no Instagram, que você vai me encontrar, né, no Instagram ou no Facebook, e lá eu continuo, né,
postando sobre diversas coisas, e agora um assunto que eu tentei não postar tanto na eleição, porque é um assunto muito sério que não pode ser distorcido como alguns outros candidatos tentaram fazer, é sobre a questão da importância do rio Itapetininga. Então o rio Itapetininga precisa ser preservado e ele vem sofrendo muito, né? Então esse e outros assuntos são assuntos que eu vou voltar a postar nas minhas redes sociais. Fica aí, né, o meu convite para que você me siga lá também. Tá certo, muito obrigado, professor Vinícius Vale, conversando com a gente aqui então no Telescópio de hoje. E você que acompanha aqui com a gente, eu também agradeço muito a sua companhia. Lembrando sempre, né, o Telescópio ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Eu trago para você as notas de falecimento aqui da cidade de Itapetininga, informando a você então o falecimento do senhor Edson Luiz Pinto da Silveira, 60 anos, casado com a senhora Luciana Protásio dos Santos Silveira, deixa os filhos Marjorie e Marília, local do velório na Camargo, unidade central, sepultamento hoje às 2 da tarde, no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. Informo também falecimento de Gonçala Dantas Ramos, 51 anos, casado com o senhor Rafael Pinto Ramos Filho, deixa os filhos William e Angélica, local do velório na Camargo, unidade central, sepultamento hoje às 4h30 da tarde, no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Silvio Pardo Baio, 72 anos, casado com a senhora Eliana Vaz Proença Rodrigues de Almeida, deixa os filhos Rosana, Silvio, César e Khalid, local do velório na Camargo do distrito do Gramadinho, sepultamento hoje ao meio-dia foi no cemitério do bairro do Gramadinho. Informo também o falecimento de José Alves de Meira, 87 anos, viúvo da senhora Tereza Correia de Meira, deixa os filhos Abraão, Antônio, Donizete, César, Abel, Paulo, José e Neide, local do velório na unidade do Tupi da Camargo, sepultamento hoje às 2 da tarde no cemitério do bairro do Faxinal, em Angatuba. Informo também o falecimento de Maria Aparecida Alciati Trevisani, 90 anos, viúva do senhor Alberto Trevisani, deixa os filhos Carlos e Silvia, local do velório na Camargo, unidade central, sepultamento hoje à 1 da tarde no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. E informo também o falecimento de Ezenita de Campos Arruda Soliani, 65 anos, casada com o senhor José Luiz Soliani, deixa os filhos Ezequiel de Campos Arruda Soliani e Isabel Floriano de Campos Arruda, local do velório na Camargo da Vila Reis. O sepultamento hoje ao meio-dia foi no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Eu agradeço muito você que esteve ligado com a gente durante toda esta semana, hein? Uma semana de muito trabalho, de muitas notícias aqui na cidade. Convido você para daqui a pouquinho estar lá experimentando um pouquinho então do cardápio do Vila Rosa. Lembrando que hoje os pratos principais lá são filé de frango ao requeijão, isca de merluza ao shoyu, costela bovina de panela, rabada e massa recheada. O Cássio e toda a equipe sempre pronto para receber você e toda a sua família. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Segunda-feira tem mais. Bom fim de semana para você. Até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você.